Olá, boa tarde a todos os congressistas. Meu nome é Luísa e eu vou estar mediando a mesa de conexões para além das fronteiras, os acordos comerciais interligando o mundo. Eu vou apresentar os nossos palestrantes. Primeiramente, vou apresentar o currículo do Felipe Mendonça, graduado em Relações Internacionais, mestre na área pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e doutor em Ciência Política pela Unicamp. O professor possui experiência na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, atuando com temas de economia política internacional, política externa dos Estados Unidos e sistema multilateral de comércio. No âmbito acadêmico, é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Berlândia e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da mesma universidade. Atua como pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para estudos sobre os Estados Unidos. Com relação à análise dos Estados Unidos, é autor do livro Entre a Teoria e a História, a Política Comercial dos Estados Unidos. Contamos também com a presença do professor Guilherme Bistronsky, que é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito Internacional e da Integração Econômica pela mesma instituição. Sua trajetória é marcada pela atuação na área acadêmica, ministrando palestras sobre temas de Direito Internacional Público no curso de pós-graduação em Relações Internacionais do Damásio Educacional, assim como aulas sobre direitos humanos em diversos cursos preparatórios para carreiras jurídicas oferecidos por essa instituição. Atua também como coordenador acadêmico do curso CLIO, preparatório para ingresso na carreira diplomática, no qual é também professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, e da disciplina de Direitos Humanos na Faculdade de Relações Internacionais do Instituto Universitário de Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença e espero que vocês gostem muito dessa palestra. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas, boa tarde. Cumprimento inicialmente a organização, né, desse Fórum Estadual de Relações Internacionais, e também cumprimento o meu colega aqui de mesa virtual, professor Guilherme. É uma honra enorme dividir esse espaço com você. Também cumprimento a Luísa, mediadora dessa atividade da tarde de hoje, também o Guilherme, o Rancoleta, né, que está aí nos bastidores fazendo com toda a mágica aí para que essa conversa aconteça, né. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui, agradeço o convite e gostaria então de abordar rapidamente o tema que foi proposto para mim, para o Guilherme, na tarde de hoje, que justamente conexões para além das fronteiras, os acordos interligando o mundo. Bom, esse tema ele é muito interessante, também muito atual, de modo que não é possível, né, ser um bom analista de relações internacionais sem pensar sobre essa temática, né? Imagino que aqui a gente tenha entre nós muitos graduandos, muitos estudantes de relações internacionais, então acho que a organização do evento acertou em cheio ao propor o tema, já que esse é um tema importante e recorrente, né, da área, né, de atuação do analista internacional. Bom, mas caberá a mim pensar especificamente sobre o que a organização chamou de panorama dos acordos comerciais, né? Ou seja, como que as economias se projetam globalmente, especialmente agora no mundo que enfrenta uma grave crise sanitária. E para enfrentar este tema, né, eu acho que é preciso, antes de mais nada, abordar algumas questões mais gerais, alguns pressupostos mais gerais, né, que no meu entendimento são essenciais para entender não só a política internacional como um todo, né, mas para entender a economia política internacional contemporânea, né. Eu acho que esse que é o recorte que eu quero dar, né. Eu estou trabalhando dentro do arcabouço, da bibliografia, né, do acúmulo dessa disciplina, né, muito importante dentro da área de relações internacionais, que a gente chama de economia política internacional,
e depois, na sequência, a gente vai ter a alegria de ouvir o Guilherme, que vem com o aporte, talvez, do direito, né? Então, essa questão, eu estou muito curioso para ouvir também o Guilherme, e não vou me aventurar a falar sobre ela, porque o Guilherme aqui, tá aqui, é o nosso especialista, conhece profundamente o tema, né? Então, é isso que eu pretendo fazer, falar um pouco rapidamente, né, nesses curtos minutos que eu tenho na conversa de hoje, sobre isso que a gente está chamando, portanto, de panorama, né, dos acordos internacionais de comércio, né, contemporâneos. Bom, e para isso, como eu disse, eu vou falar rapidinho de alguns pressupostos que a bibliografia de EPI nos mostra. Primeiro, não deixa de ser uma obviedade, né? Mas eu acho que é uma obviedade que precisa ser dita, e eu vou tentar demonstrar por que essa é uma obviedade muito importante, que é a constatação de que nós falamos de um lugar desigual, né? Ou de um sistema econômico desigual. Ou seja, a economia política internacional, ela atua, ela funciona, né, dentro de um mundo desigual, né? Então, não é possível compreender a política internacional, nem a contemporânea e nem a do passado, sem constatar esse duro, porém cristalino dado da realidade, né? Como eu disse, falar em desigualdade no mundo é falar do óbvio ululante, né? Algo tão óbvio que parece que aparece assim, luzes piscantes, né, que piscam diante dos nossos olhos. Mas é preciso, como eu disse, identificar o que isso significa na prática, né, da política internacional, ou, mais especificamente, na maneira como os países se inserem na economia internacional e como que eles comercializam entre si, né? Portanto, dizer que o mundo é desigual também é dizer que os países não comercializam da mesma forma, né? Não possuem as mesmas condições de acesso, não competem de forma igualitária, né? E não negociam com as mesmas condições, né? Significa dizer também que há enormes disparidades nas mesas de negociação que ocorrem pelo mundo. Significa dizer também que o maior volume de comércio não passa pelos países pobres, né, mas sim pelos países centrais, os países ricos. Isso não é trivial, isso faz toda a diferença quando a gente pensa o tema proposto para a tarde de hoje. Significa dizer também que os países pobres geralmente se inserem nesse sistema a partir da lógica, né, da produção sem valor agregado, né, que, portanto, geram menos riqueza e que, portanto, também precarizam mais as condições de trabalho e as violações do meio ambiente. Então, quando a gente fala, portanto, de desigualdade, é disso tudo que a gente está falando, de modo que, na minha leitura, não há como pensar, né, as conexões para além das fronteiras, ou nem mesmo dos acordos comerciais que interligam o mundo, e muito menos, né, o panorama dos acordos comerciais num momento grave, de grave crise sanitária, sem considerar essa obviedade que eu acabei de dizer. Bom, dito isso, eu acho que a gente tem, portanto, que considerar os inúmeros acordos comerciais que existem hoje em vigor no mundo, né? Eles aumentaram em número e em alcance ao longo dos últimos anos, né? Incluindo um aumento notável em grandes acordos, né? Que a gente chama depois de plurilaterais, né? Como eu vou falar daqui a pouco, né? Esse fenômeno, então, dos acordos comerciais regionais e também dos acordos bilaterais de comércio, eles começam é um fenômeno antigo, né, mas eles começam a ganhar dimensão e também aumentar em número na década de 90, né, num período que a literatura de relações internacionais, ou parte dela, né, costuma chamar ali do auge, do ápice do momento da globalização, né. Esse foi, portanto, um momento bastante peculiar da história recente das relações internacionais, e ali, naquele período, na década de 90,
havia, como vocês sabem, né, uma certa euforia em torno das teses liberais de comércio, havia um certo consenso, né, entre algumas elites, e também elites acadêmicas, e também formuladores de políticas, né, dos países, principalmente dos países ocidentais, sobre uma possível eficácia, né, da liberalização do comércio na geração de riqueza e na promoção do desenvolvimento, né. Foi, portanto, um momento, como nós sabemos, né, que se flertavam, por exemplo, com teses do tipo do fim do Estado-nação ou do fim da história, como a gente aprende aí nos cursos de relações internacionais. E aí, se você vê os dados, né, no site da OMC, se você procurar lá, né, Regional Trade Agreements, RTA, né, que é a sigla em inglês, você vai achar, por exemplo, muito fácil no site da OMC, a distribuição desses acordos no mundo, e você vê ali, né, nítido, o mapa, a linha temporal, você vê que na década de 90 você tem a era de ouro, talvez, esse tipo de acordo, essas conexões, esses acordos de comércio, né. Acontece que a história, ela é mais complexa do que essas simplificações, né, da realidade, como essa do fim da história, do fim do Estado-nação, né, o tempo passa e a riqueza não chega, né, nenhum desenvolvimento. Né. Então, alguns liberais, principalmente os menos sérios, né, afirmam ainda hoje, né, que a distribuição de riqueza não chegou na periferia do sistema, porque os países não adotaram as políticas corretas, né, ou porque não se convenceram da eficácia do receituário neoliberal, como se a coisa toda, né, se tratasse meramente de convencimento, né? Mas existem liberais sérios, e são muitos, inclusive, que concordam que há problemas, né, sérios nesse tipo de receituário, e que deveria, portanto, ser pensado criticamente, né? Bom, já o campo crítico, aí você tem vários autores, né, que apontam a contradição desse movimento na década de 90. Um deles que eu gosto muito, né, é um francês chamado Chesnais. Ele tem lá vários livros que trabalham um pouco sobre esse tema nesse momento, já principalmente na década de 90. Esse autor, quando ele para olhar os fluxos de comércio, né, e também os fluxos de investimento externo direto, ele percebeu uma obviedade ululante, né, para ficar com o termo que eu já usei aqui hoje, e ele consegue demonstrar que os países do terceiro mundo não acessavam, né, o mais alto grau de desenvolvimento econômico, não pela mera e simples ausência das decisões políticas corretas, né, mas por limitações estruturais que existem no sistema, né. Portanto, o comércio e o investimento externo direto, segundo o Chesnais, encontravam-se fortemente polarizados, né? Isto é, concentrados no que o Chesnais chamou de tríade, que na época era Europa, Estados Unidos e Japão, e de lá para cá o eixo japonês se expande, né, em especial por conta da ascensão chinesa. Então, hoje é possível falar de um eixo asiático. Bom, diante disso, e voltando ao tema dos acordos comerciais, né, é importante, então, mencionar que nem todo acordo tem o mesmo peso, né, é preciso colocar esses acordos no mapa da concentração da riqueza mundial. Só depois de você fazer isso, você consegue identificar os acordos mais relevantes, né. De todo modo, mesmo com muitas diferenças entre esses acordos, eu disse, né, que a década de 90 é a década de ouro, mas de 2008 para cá a gente percebe uma tendência de estabilização, né, do número de acordos de comércio em vigor. Os dados, como eu disse, estão lá na Organização Mundial do Comércio. Agora, em 2020, a gente já tem alguns acordos novos, né, o principal foi o NAFTA 2.0, ou USMCA, mas você também tem alguns acordos bilaterais de comércio entre Estados Unidos e Vietnã, Estados Unidos e Singapura. Enfim, para encurtar a história, hoje são 500 tipos de acordo em vigor no mundo, dos mais variados pesos e dimensões, né. Para avançar, eu queria, como eu disse, tem muitos pesos e dimensões, né, e aí o outro ponto que eu queria trazer é chamar a atenção de vocês de que existem diferentes tipos de acordo, né. O mais simples dele é o nível bilateral, né, quando, óbvio, um país procura o outro diretamente para poder fazer acordo. Você tem os acordos regionais, você tem
os acordos plurilaterais, que eu acho que aí também é um tema bem importante para a gente olhar, um tema importante de pesquisa, né? Os plurilaterais são esses mega blocos aí, que reúnem inúmeros países, né? Às vezes uma dezena ou mais de uma dezena de países. Os mais, acho que importantes, eu não vou citar todos, né? Mas o mais importante, eu também não sei como ranquear isso, mas eu acho que os que estão mais na agenda é a parceria transpacífica, né? Que reúne ali 11 países, como Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. Esse é o acordo que os Estados Unidos estavam, né? Mas aí o Trump, logo que assume, pula fora, né? O acordo entrou em vigor agora em 2018, um acordo muito importante. Tem outro acordo muito importante, que é a Parceria Regional Econômica Abrangente, né? Que congrega inúmeros países ali da Ásia-Pacífico, os países da ASEAN, mais a China, o Japão e a Coreia do Sul, ou seja, um baita bloco, né? A Índia fazia parte, mas depois a Índia sai, agora tem toda uma pressão para que a Índia retorne a essa parceria regional, ou seja, é uma parceria que reúne Japão, China, a ASEAN completa, né, e por um momento a Índia. Então é um negócio muito importante, né, isso no contexto da OMC travada. Você tem aqui na América Latina a Aliança do Pacífico, que reúne ali os países que têm saída para o Oceano Pacífico. Na África você também tem um grande acordo, que é o acordo tripartite, né, que reúne ali o Mercado Comum da África, a Comunidade da África Oriental e outros blocos do continente. Bom, o tempo é curto, né, então já não dá para a gente falar muito especificamente sobre cada um deles, mas o ponto é que existem diferentes níveis de acordo, né, bilateral, regional, plurilateral e multilateral, lembrando que o multilateral está travado por conta da crise aí da OMC, enfim, o estrangulamento da rodada Doha, né, mas é possível dizer que esses níveis de negociação variam também a depender dos interesses estratégicos dos países envolvidos, né. Em outras palavras, quanto menor o número de países envolvidos na negociação, maior pode ser a disparidade de poder entre eles. Essa é uma estratégia muito usada pelos Estados Unidos, que usam, né, os Estados Unidos é um caso bem emblemático que eu estudei com mais profundidade. Eles usam a estratégia do bilateral, do regional, do plurilateral, agora saíram, né, do TPP, mas eles que estavam ali até a eleição do Trump, né, como protagonistas do processo, usam o multilateral, mas usam também o nível unilateral. E aí eu encerro, né, Estados Unidos, veja como que a coisa pode ser bastante desigual. Os Estados Unidos podem atuar no nível unilateral como nenhum outro país pode. Talvez a China, mas a China não tem o histórico de fazer uso de instrumentos unilaterais, né, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, usam o seu enorme peso na política internacional para retalhar unilateralmente aqueles países que eles consideram não jogar de acordo com as regras. Esse é um tema bastante importante. Aliás, aqui recentemente, né, no Brasil, o Heleno, né, o general Heleno, foi motivo de piada, porque ele fez uma fala, né, numa total falta de senso crítico e numa total ausência de lucidez, né? Ele disse recentemente que pretendia retalhar países que boicotarem produtos brasileiros por conta das queimadas, né? A fala, obviamente, do Heleno foi ignorada, porque ela não tem nenhum lastro, mas os Estados Unidos, aí lá é diferente, porque eles têm, né, bala na agulha para fazer esse tipo de ameaça, já usaram muitas vezes. Então, para encerrar, algumas questões mais gerais, então, diante desses pressupostos mais amplos que eu trouxe para vocês, o Brasil hoje vê o encolhimento de sua participação no comércio internacional. Acho que isso é um bom tema de pesquisa para vocês, né? O Brasil enfrenta hoje um fenômeno da desindustrialização, que tem impacto nos acordos que o Brasil faz parte e pretende negociar. O Brasil está atrasado nos setores de ponta, né? A China é um país muito relevante, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Portanto, a aproximação que o Brasil faz hoje com os Estados Unidos não faz nenhum sentido do ponto de vista da participação brasileira no comércio internacional e no acesso aos produtos brasileiros, né? É preciso estudar, portanto, com maior profundidade o que significa a retirada unilateral, né, do Brasil do tratamento especial que o país recebe na OMC em troca de uma possível entrada na OCDE. E para quem me escuta, né,
essa pode ser uma oportunidade de atuação profissional, já que estes temas nos perseguirão aí por longos anos, ou até mesmo uma excelente possibilidade de pesquisa, né? Guilherme e eu estávamos falando agora há pouco nos bastidores, né, as possibilidades de pesquisa na área, e eu acho que ele concorda comigo que aqui a gente tem muitos temas relevantes para serem estudados. Bom, essas são algumas rápidas contribuições para o tema que me foi proposto na tarde de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e todas vocês e gostaria de ouvir agora o Guilherme, né, e fico depois à disposição para o debate logo na sequência. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito. Quero aqui parabenizar também o Felipe pela excelente palestra que ele desenvolveu. Aprendi bastante com você agora, Felipe, foi muito interessante ouvir suas contribuições. Tanto que vou pedir licença desde logo para fazer alguns ganchos em relação a dados que trouxeste, e que eu acho que em direito internacional, que é a minha área de especialidade, a gente pode aqui fornecer mais alguns subsídios em relação a eles. Tá? Mas, de forma alguma, aqui teria a pretensão de versar sobre a temática que já trouxeste. A minha ideia realmente é trabalhar com o aspecto jurídico dos acordos comerciais, como me foi proposto quando o convite foi realizado. Quero agradecer nesse contexto a Luísa, ao meu xará, o Guilherme, que se encontram aqui no backstage acompanhando o nosso evento. Quero particularmente agradecer a todos vocês que me deram a oportunidade hoje, no contexto do evento, de poder compartilhar algumas ideias no que se refere a acordos comerciais, sob a ótica do direito internacional, e peço licença, então, para tecer algumas considerações. Vejam, sob a ótica do direito internacional, a gente pode dividir a temática dos acordos comerciais em alguns momentos ao longo da história. Nós tivemos, provavelmente, uma época dourada dos acordos comerciais, interações comerciais no contexto do cenário global, até a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial implicou em uma interrupção nesses fluxos comerciais, uma redução do comércio internacional, que somente voltou novamente, somente se recuperou, podemos colocar dessa forma, a partir da Segunda Guerra Mundial. Veja, então, que a história dos acordos comerciais modernos, me permitem colocar assim, a história, então, do que nós temos atualmente em matéria de acordos comerciais, a história das normas internacionais que regulam, nesse sentido, o comércio internacional, ela começa a ser escrita na Conferência de Bretton Woods, em 1944, que resultou na criação de duas importantíssimas organizações internacionais nos tempos presentes, que são o FMI e o Banco Mundial. Vejo que não surgiu, no contexto da Conferência de Bretton Woods, nenhuma proposta específica para a criação de uma organização que pudesse regular o comércio internacional, mas esse foi um tema que lá foi objeto de discussão e logo após foi novamente trazido à mesa pelos Estados Unidos. Então, ao final, em particular, de 1945, os norte-americanos colocam aqui duas propostas na mesa. Uma em relação à criação de um tratado que pudesse fornecer, no sistema multilateral de comércio, que pudesse fornecer, então, a princípios gerais de comércio, de forma a estabilizar as expectativas dos participantes no comércio internacional. Esse tratado também já seria responsável por promover uma primeira rodada de reduções de tarifas em relação aos estados participantes. Vejam que essa proposta inicial torna-se realidade com o surgimento do nosso Acordo Geral de Tarifas e Comércio, do GATT, em 1947. Só que o GATT não surgiu em 47, ele não deveria, pelo menos, ter surgido em 1947 como um acordo individual. Em verdade, quando se começou a negociar o GATT, havia a expectativa que se criasse uma superestrutura em que o GATT estaria inserido e que seria responsável por guiar, por comandar, por orientar de forma mais ampla as relações comerciais internacionais. Essa superestrutura dentro da qual o GATT deveria existir seria a Organização Internacional do Comércio. Houve uma conferência em Havana, lá no final da década de 40, em que se tentou aqui estabelecer as bases de como poderia funcionar a Organização Internacional do Comércio, mas, posteriormente, o presidente Truman, nos Estados Unidos, percebe, no final da década de 40 e início da década de 50, que ele não detinha, no contexto do Congresso norte-americano, os votos suficientes para que os norte-americanos pudessem participar no âmbito da Organização Internacional do Comércio.
A OMC, então, não sai do papel. E o GATT torna-se o acordo que rege as relações comerciais no plano internacional multilateral durante aqui quase 50 anos. O GATT entra em vigor por meio de um acordo de aplicação provisória, entra em vigor, então, no início de 1948, e ele vai viger, mais ou menos, com essa redação original que ele possuía, até o final de 1994. Em 1º de janeiro de 95, entra em vigor a OMC. Eu vou falar um pouco mais sobre ela no futuro. Mas veja, então, que durante quase 5 décadas, o principal acordo que regulava as relações multilaterais em matéria de comércio internacional era o GATT. O GATT, mais uma vez, ressalto a vocês, foi proposto para trabalhar com 2 temáticas particularmente: propor princípios gerais de comércio e, em segundo lugar, promover reduções de tarifas. Só que havia uma preocupação quando o GATT foi colocado para que os países pudessem, então, ratificá-lo, para que pudessem participar no contexto do GATT. Temia-se que, se os países submetessem o GATT aos seus procedimentos normais de aprovação interna, no Brasil, por exemplo, foi submetido o GATT à aprovação parlamentar no contexto do nosso Congresso Nacional, temia-se que pudesse perder o momento político, que era extremamente favorável naquele momento, e que o GATT também, eventualmente, pudesse não sair do papel. Então, a solução encontrada foi colocar o GATT em vigor no início de 1948, mediante um acordo de aplicação provisória. E esse acordo de aplicação provisória estipulava que os Estados tinham a obrigação de, desde logo, colocar em vigor as partes 1 e 3 do GATT, mas não a parte 2. A parte 2 do GATT somente entraria em vigor na medida em que não contrariasse a legislação interna dos Estados. Aqui no Brasil, inclusive, existe uma lei, a Lei 313 de 1948, que foi criada para evitar problemas do GATT com a nossa legislação brasileira. Mas a ideia foi essa: o GATT já entrou em vigor com base aqui em uma artimanha jurídica. O GATT nunca foi colocado de forma definitiva em vigor. O GATT, de 48 até 94, esteve em vigor por meio de um acordo de aplicação provisória. E vejam que esse acordo de aplicação provisória permitia o que se chama aqui no Brasil de cláusula do avô, em inglês é chamado de Grandfather Clause. Então, os Estados participantes do GATT, durante quase 5 décadas, podiam aqui afirmar suas disposições de direito interno para não colocar em vigor diversas disposições relevantes do GATT em matéria de comércio internacional. Então, o sistema comercial no plano multilateral, durante várias décadas, padecia de incompletudes, pelo fato de o GATT, ele próprio, não ser o remédio adequado para regular, como proposto inicialmente para a Organização Internacional do Comércio, o comércio internacional. Mas, na ausência da Organização Internacional do Comércio, o GATT, na prática, acabou sendo desenvolvido para funcionar como se fosse uma organização internacional de fato. Então, o GATT, na ausência da OIC, o GATT foi sendo aqui aperfeiçoado, foi sendo incrementado, de forma que ele pudesse estabelecer não somente reduções de tarifas, não somente regras gerais em matéria de comércio internacional, mas o GATT também pudesse estabelecer alguma espécie de governança no que se refere às normas que comandam, que disciplinam, então, o comércio internacional. Claro que o GATT era um instrumento imperfeito para tal. Em particular, faltava no GATT um sistema robusto de solução de controvérsias. Eu vou bater nesse tema daqui a pouco. Vou aproveitar uma discussão que o Felipe trouxe no que se refere à possibilidade, por exemplo, de uso unilateral de medidas por parte de certos países e uma dificuldade um pouco maior neste contexto em relação ao uso de tais atos laterais de retaliação por outros. Mas a ideia é a de que, no contexto do GATT, particularmente o sistema de solução de controvérsias do GATT não era propriamente sistema de solução de controvérsias desenvolvido. E é claro que isso não facilitava a solução de disputas comerciais que existiram ao longo aqui dessas quase 5 décadas. Você tinha somente 2 artigos no contexto do GATT, o 22 e o 23, que foram desenvolvidos de forma a conferir ao sistema de solução de controvérsia no plano multilateral, nessas décadas, alguma robustez, mas ainda prevalecia, neste contexto, o aspecto político. Então, no âmbito do GATT, sistema comercial, que o GATT, então, aqui encapsulava, havia possibilidade, em caso de controvérsia, primeiramente, consultas entre os Estados envolvidos. Eventualmente, se as consultas não fossem frutíferas, poderia haver a constituição de um painel, só que o resultado do painel
teoricamente baseado em normas jurídicas, para resolver juridicamente aquela controvérsia internacional. O resultado do painel dependia de aprovação por consenso positivo no Conselho do GATT, que era formado por todos os Estados partes nesse tratado. E, inclusive, o Estado participante na controvérsia derrotado, lá no relatório do painel, no relatório do grupo especial, o Estado derrotado podia participar na votação, no contexto do Conselho do GATT. E, em muitos casos, esse Estado que juridicamente havia perdido, por razões políticas, bloqueava a implementação do relatório aqui do painel e, na prática, procurava, ainda mais se havia uma grande diferença no que se refere aos recursos disponíveis entre os Estados envolvidos. Se o Estado perdedor fosse um Estado que tivesse o maior poder de barganha, por conta, por exemplo, de uma pujança comercial maior, esse Estado, no âmbito jurídico, então, votava contra a adoção do relatório no âmbito do Conselho do GATT e procurava uma solução política mais favorável para ele no que se refere à controvérsia em questão. Então, este era um dos efeitos do nascimento do GATT, o fato do GATT ter sido criado sem um sistema de solução de controvérsia satisfatório no âmbito do comércio multilateral. Mais uma vez, o GATT também não contava, nesse sentido, com instituições aqui sólidas e um conjunto de normas que permitisse, por exemplo, uma tomada de decisões, um sistema de negociações mais adequado para que se pudesse evoluir no que se refere à Constituição, no que se refere ao avanço de normas multilaterais. O GATT padecia, neste contexto, uma estrutura institucional um pouco mais sólida. Além disso, para terminarmos aqui a discussão, o GATT permitia, como eu acabei de mencionar, as chamadas cláusulas do avô, e o GATT permitia também que você pudesse celebrar, nesse momento histórico, acordos comerciais que não necessariamente aqui precisariam contar com a participação de todos os Estados partes no GATT. Então, você tinha um fenômeno do GATT à la carte, que gerava distorções no comércio internacional, porque gerava teias diferenciadas de acordos comerciais entre os participantes do GATT. Isso mesmo no plano multilateral. Claro, no plano regional, no plano bilateral, acordos sempre foram possíveis. A minha discussão aqui é somente no plano multilateral. Na década de 80, percebendo-se a necessidade de se garantir aqui o maior impulso ao comércio internacional, de se estabelecer regras mais específicas nesse sentido, inicia-se a rodada do Uruguai, então, que dura aqui de 1986 até 1994, e a rodada do Uruguai resulta na assinatura do Tratado de Marrakech, que é o acordo constitutivo da OMC. Vejam que a finalidade principal da rodada do Uruguai foi a de permitir conferir solução aos defeitos de nascimento que existiam à época do GATT. Então, surge a OMC como verdadeira organização internacional, com uma estrutura institucional muito mais sólida, com normas específicas em matéria de tomada de decisões, coisas que não existiam no contexto do GATT, com a obrigação dos membros do OMC agora aceitarem de forma integral os acordos multilaterais que encontramos no contexto do OMC, então os chamados acordos comerciais multilaterais no contexto do OMC, que estão lá nos anexos 1A, 1B, 1C, 2 e 3 do Tratado de Marrakech. Esses tratados, então, hoje, são obrigatórios com base na ideia de subscrição integral. Todos os membros do OMC são obrigados a participar no contexto dos acordos multilaterais da OMC. Isso criou um conjunto de normas dentro do qual todos os estados, todos os membros do OMC de forma mais ampla devem conviver. Estabeleceu maior segurança, maior previsibilidade em diversos aspectos nesse sentido ao comércio internacional. Além disso, você também tem no anexo 4 os chamados acordos plurilaterais no âmbito da OMC, mas esses funcionam de forma diferenciada. Não existe a regra da subscrição integral nesse sentido. Ora, em relação a esses acordos, só os membros do OMC que decidem participar dos mesmos estão obrigados, então, a aceitar essa participação. Mas talvez a contribuição mais relevante que tenha sido dado a acordos comerciais no contexto do OMC tenha sido fornecida pelo anexo 2, aqui ao Tratado de Marrakech. O anexo 2 é o que menciona o entendimento sobre solução de controvérsias da OMC, conjunto de normas que hoje nós utilizamos para aqui resolvermos as controvérsias que aparecem no plano multilateral e que envolvem aqui o descumprimento ou a cessão de benefícios especificada pelos acordos do OMC. Sistema de solução de controvérsia talvez tenha sido a principal contribuição que a OMC tenha fornecido no contexto
dos acordos comerciais multilaterais, em particular, que existem na atualidade. Eu não quero, com isso, dizer que não exista a possibilidade de solução de controvérsias em outros âmbitos. Como o Felipe bem trouxe, existem hoje, ao lado dos acordos aqui multilaterais no âmbito da OMC, existe uma série de acordos plurilaterais e regionais, e em muitos casos eles prevêem o seu próprio sistema de solução de controvérsias. Posso ressaltar aqui, por exemplo, a existência de um sistema de solução de controvérsias no contexto do Mercosul. Inicialmente, ele era regulado pelo Protocolo de Brasília, de 91. O Protocolo de Brasília encontra-se hoje revogado. Está em vigor, nesse sentido, o Protocolo de Olivos, em 2002. Então, entre os Estados-membros do Mercosul, não necessariamente disputas que envolvam acordos comerciais têm que ser levadas ao sistema de solução de controvérsias da OMC. Podem controvérsias comerciais entre os membros do Mercosul e que envolvam também normas que se encontrem no contexto do Mercosul, podem as controvérsias ser resolvidas no sistema de solução de controvérsias do Mercosul. Então, o sistema que existe de solução de controvérsias da OMC hoje, saibam, é um sistema compulsório, havendo discordância entre os membros do OMC sobre como resolver a disputa, qualquer um deles pode levar a disputa ao sistema de solução de controvérsias do OMC. Mas não quero dizer que esse é o único sistema que existe hoje no contexto dos acordos comerciais hoje encontrados. Mais uma vez, no contexto da União Europeia, nós temos hoje um órgão jurisdicional que resolve controvérsias que envolvam temas comerciais entre os membros da União Europeia. Esse órgão na União Europeia é o Tribunal de Justiça da União Europeia, com uma vastíssima jurisprudência bastante relevante em matéria comercial. No contexto Mercosul, nós temos hoje aqui tanto tribunais arbitrais ad hoc do Mercosul, que já desempenharam suas funções em reiteradas controvérsias, como temos hoje em funcionamento no Mercosul, o Tribunal Permanente de Revisão. E o sistema de solução de controvérsias do Mercosul, nesse aspecto, é bastante flexível, na medida em que ele permite ao Estado membro do Mercosul que inicia a controvérsia poder escolher entre travar entre procurar uma forma de resolver a controvérsia ou no sistema do Mercosul ou no sistema do OMC. Então, vejo que o sistema do Mercosul permite essa escolha. Você pode travar controvérsia no âmbito do Mercosul ou travar controvérsia no âmbito da OMC. Há essa possibilidade, nesse sentido, de você poder escolher entre os Estados membros do Mercosul se quer que a controvérsia seja resolvida aqui no plano regional ou no contexto do plano multilateral. Mas não havendo, neste contexto, acordos regionais, digamos, fora do âmbito do Mercosul, fora do âmbito da União Europeia, soluções hoje unilaterais para controvérsias que envolvam acordos comerciais, tais soluções unilaterais são vedadas pelo entendimento sobre solução de controvérsia do OMC. O artigo 23, inclusive, já foi objeto de diversos concursos públicos, o artigo 23, é bastante claro ao afirmar que o sistema multilateral de comércio depende fundamentalmente do respeito às normas acerca da solução pacífica de controvérsias. Normas essas, mais uma vez, que encontramos fundamentalmente no entendimento sobre solução de controvérsia do OMC e que impedem, então, soluções unilaterais pelos membros desta organização internacional. Você pode falar, mas eu continuo a perceber estados que continuam de forma unilateral a questionar esses acordos comerciais, a impor retaliações de maneira unilateral, o que em tese seria proibido, o que em tese respeitaria o sistema da OMC. O sistema da OMC, então, Guilherme, ele não tem essa relevância que você acabou de mencionar. Vejam que isso não necessariamente é verdade. Vejam que, tanto em particular, os Estados Unidos atribuem relevância ao sistema da OMC, que realizaram nos últimos anos todos os esforços possíveis para impedir que esse sistema possa adequadamente desempenhar suas funções. A não eleição de novos membros para ocupar as cadeiras que foram, nos últimos anos, aqui esvaziadas no órgão permanente de apelação do OMC, revela essa estratégia de enfraquecer o sistema multilateral de comércio no que se refere à solução de controvérsias, de forma a permitir que outros mecanismos politicamente mais vantajosos para os Estados Unidos possam ser empregados. Só que o que acontece? Essa é uma posição que vemos norte-americana, basicamente no âmbito do OMC, tanto que agora, em 2020, alguns devem saber disso, outros não. Há algo em torno de 20 membros do OMC. Os principais, isso inclui Brasil, inclui China, inclui Canadá, inclui União Europeia e assim por diante. Os membros mais ativos em matéria de solução de controvérsias no contexto do OMC colocaram agora em vigor, no mês de abril, um arranjo multilateral interino
para se criar um órgão arbitral de apelação, de maneira a desempenhar as funções que anteriormente eram desempenhadas pelo órgão permanente de apelação do OMC, que atualmente se encontra paralisado. Então, esses mais ou menos 20 membros do OMC se comprometem a, quando uma situação é levada ao sistema de solução de controvérsia do OMC, havendo o relatório de um painel, eles não vão levar a questão agora para o órgão permanente de apelação que está paralisado. Com a possibilidade deste órgão arbitral de apelação que foi instituído, o sistema de solução de controvérsia continua a poder ser utilizado. Os relatórios dos painéis hoje agora podem ser levados a esse órgão arbitral de apelação. Esse órgão pode rever, então, os relatórios dos painéis. Como faria se não tivesse paralisado? Ao órgão permanente de apelação. E, nesse sentido, pode-se chegar a uma solução jurídica para disputas internacionais que envolvem a violação dos acordos multilaterais. Vejam que, por mais que no contexto do OMC, na última década, nós não tenhamos percebido a evolução no que se refere à celebração de novos acordos multilaterais, Felipe bem já ressaltou que a rodada Doha, enquanto se trata no âmbito do OMC, fato é que aquelas normas em matéria de comércio internacional estabelecidas anteriormente continuam em vigor e respondem, nas últimas décadas, para um crescimento bastante exponencial do comércio internacional. Tenho aqui para vocês números da OMC nesse sentido, meus caros. Vejam, o comércio internacional em dólares, no ano de 1949, movimentava no mundo inteiro cerca de 16 bilhões de dólares. Vejam que agora, em 2019, que é o último número que a OMC fornece para nós, o comércio internacional encontra-se na casa dos 18 trilhões e 500 bilhões de dólares. Houve um aumento de 304 vezes no comércio internacional. Claro, parte disso, sem dúvida, refere-se à inflação. Obviamente, esses valores em dólar aqui, eles não são valores absolutos, pelo que eu entendi. Os números do OMC não estariam aqui atualizados em dólares de 2019. Mas, mesmo assim, a expansão do comércio internacional teve, ao longo dessas últimas décadas, claro, também em virtude de diversos fenômenos não ligados propriamente às normas internacionais. Mas o fato de cada vez mais haver uma estrutura robusta que permita confiança, que permita segurança, que permita transparência, na medida do possível, obviamente, no âmbito das relações internacionais, pode explicar esse aumento substancial do comércio que encontramos aqui nos últimos tempos. Vejam que, por exemplo, desde a criação do OMC, que ocorreu lá no início de 95, até agora, 2019, vejam o comércio internacional, quando a criação do OMC, estava na casa dos 5 trilhões de dólares, e hoje está na casa dos 18 trilhões e meio de dólares. Então, por mais que a OMC esteja travada no que se refere a avanços comerciais, as normas que hoje existem ainda possuem uma grande relevância, e, em particular, para o Brasil, que é o player importante, embora nos últimos anos tenha perdido parte da sua relevância, o Brasil certamente é um player importante no contexto do comércio internacional. Quando analisamos números, por exemplo, do sistema de solução de controvérsia do OMC, isso fica claro. Claro, os dois principais participantes do sistema de solução de controvérsia do OMC são Estados Unidos, que de longe é o maior participante, com quase 300 casos, como autor ou como réu, e a União Europeia, que participou de quase 200 casos como autor ou como réu. Mas após os Estados Unidos e a União Europeia, os dois próximos participantes principais são China, com 65, 66 casos, e o Canadá, com 63 casos. Então, esses são os 4 principais participantes. Após eles, Índia, com 55, e o Brasil, com 50 casos. Então, o Brasil é o 6º mais frequente participante do sistema de solução de controvérsia do OMC. E, normalmente, não como réu. Desses 50 casos, em 33 hipóteses, o Brasil foi o autor da reclamação. Então, dentro da nossa estratégia de inserção comercial internacional, por mais realmente que a gente possa ter algumas frustrações no que se refere às normas que encontramos hoje no sistema do OMC, fato é que, para nós, ao trabalharmos com um sistema muito mais juridicizado de solução de controvérsia do que aquele que existia no passado, nós obtivemos ganhos nesse sentido no que se refere à nossa pauta aqui de inserção comercial. Claro, isso levando em consideração não somente os últimos anos, mas aqui as últimas décadas, desde em particular a criação do OMC. Então, o Brasil é um dos mais frequentes participantes do sistema de solução de controvérsia do OMC. Isso mostra a relevância do sistema atual de normas internacionais no que se refere
a disciplina do comércio internacional atual, como os acordos internacionais em particular, na esfera multilateral, apresentam uma grande relevância para o Brasil, sendo que o Brasil jamais também, podemos afirmar, descuidou das esferas regionais aqui, também da esfera plurilateral. O Brasil, mesmo nos dias de hoje, continua a ser talvez o principal impulsionador do acordo com a União Europeia, e não sabemos se vai sair do papel, possivelmente não. E o Brasil, claro, juntamente com a Argentina, foi o grande impulsionador do esforço aqui na América do Sul, em particular de integração do Cone Sul na nossa região. Então, o Brasil e a Argentina foram os responsáveis por iniciar as movimentações que resultaram depois, nesse década de 90, na criação do Mercosul. Então, a minha ideia é dar uma visão, talvez um pouco mais otimista, no que se refere aqui a acordos comerciais. Uma perspectiva jurídica em matéria de acordos comerciais mostra a grande evolução que nós conseguimos ao longo das últimas décadas, em particular desde a Segunda Guerra Mundial, no que se refere à maior institucionalização das normas que regem, em particular, a solução de controvérsias em matéria de acordos comerciais, e uma maior participação de atores que, na esfera comercial e política, talvez não dispusesse de poder de barganha tão grande, mas que, por conta de uma maior jurisdicionalização dos meios de solução pacífica de controvérsias, conseguem participar aqui com, digamos, um peso superior àqueles que possuem no contexto do atual comércio internacional. Bem, o meu tempo acabou, a gente poderia, como mesmo o Felipe já mencionou, aprofundar bem mais as discussões nesse sentido, mas eu quero aqui, agora, ouvir as perguntas de vocês, que serão certamente muito bem-vindas. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação, obrigado mais pelo convite, pela participação de vocês no evento junto comigo, e fiquem à vontade, então, para formular as vossas perguntas. Luísa? Obrigada, professores, pela aula incrível. Vou expor algumas das perguntas. A Ana Beatriz Flores perguntou: qual a sua visão sobre os esforços internacionais de tentar reverter as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos a países que não cedem ao imperialismo americano? Além dessa, o Vitor Nogueira perguntou também: o que vocês acham sobre o Brexit, algo positivo ou negativo comercialmente para a Inglaterra? Mesmo com os poucos dados ainda sobre o impacto, qual a sua perspectiva? Felipe? Então, vamos lá. Obrigado, Ana Beatriz e Vitor, pelas considerações, aí, pelas perguntas, de fato, muito importantes, né? Então, começando com a primeira, né, da Ana Beatriz, ela faz lá a provocação, né, das sanções, do poder unilateral dos Estados Unidos, né, e como que isso nos ajuda a entender essa problemática que a gente trouxe na mesa de hoje. Bom, eu, assim, no geral, eu sou bem menos otimista em relação ao multilateralismo comercial, mas, assim, bem menos otimista, né. Por isso, claro, é possível reconhecer os avanços, né, o fato do órgão de solução de controvérsias ter, enfim, avançado bastante, se comparado, por exemplo, com anos anteriores, né, das inúmeras fases do GATT, assim por diante. Mas quando a gente olha para a formulação de política comercial dos Estados Unidos, é possível dizer, e isso fica muito mais claro nos anos recentes com Trump, né, que os Estados Unidos não dão a mínima para o órgão de solução de controvérsias. Mas não dão a mínima. No discurso pode até ser que deem, né, tenha dado algum momento e tal. Mas na prática nem no discurso mais, né, porque o Trump estrangulou o órgão de apelação, né. Claro que a gente tem iniciativas importantes, como o Guilherme trouxe, né, de tentativa de construção de novos espaços para a solução de controvérsias, né. Mas me parece, Ana, Beatriz, Guilherme e todos que me escutam, né, que quando se tratam de questões estratégicas, ou seja, estamos falando aqui de tecnologia de ponta, né, daquelas tecnologias que têm condições de virar a mesa, né, que envolvem aí, portanto, fatias grandes do mercado internacional, os Estados Unidos, quando se sentem ameaçados, eles não recorrem ao sistema multilateral.
o que eles fazem é estrangular via acordos bilaterais, regionais, que é o caso que a gente viu agora no NAFTA, com cláusula anti-China, né? Plurilaterais, mas que não avançaram, mas principalmente unilaterais e atropelando toda norma internacional e todo o arcabouço jurídico do OMC, a partir de legislações feitas internamente pelo Congresso americano, como a seção 301, como a seção 201 da Lei de Comércio Doméstica dos Estados Unidos. É isso que eles fazem. Eles vão lá e ameaçam de retalhar unilateralmente. Fizeram com o Brasil, fizeram com a Índia, fizeram com a Coreia do Sul, fizeram com inúmeros países e hoje fazem com a China, né? Então, eu coloco, claro, aí se você parar para ver, parece uma contradição, porque os Estados Unidos, ainda mais quando a gente faz esse panorama histórico mais longo que o Guilherme fez de forma brilhante, eles estavam lá na base, né, quando foram os primeiros, os entusiastas, eles que criaram o sistema, né? Lembrando que os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como o grande ator, né, a grande força do bloco ocidental. Eles que fazem o sistema. Só que o sistema, né, funciona, é interessante à medida que funciona a partir da lógica dos interesses americanos. Agora, quando foge dos interesses estratégicos, duros, materiais, aí eles têm outros recursos que nenhum outro país tem, né? E eles podem, inclusive, uma radicalidade dentro do sistema, essa é uma hipótese que eles têm trabalhado em alguns textos, né? Eles radicalizam sistemas que eles mesmos ajudaram a criar. E a gente consegue ver isso, como os Estados Unidos estrangulam a OMC e mesmo assim vão atuando, né, em outros níveis para que as suas interpretações sobre o comércio internacional, as suas normas, a leitura como eles entendem propriedade intelectual, serviços, a maneira como eles entendem compras governamentais, comércio agrícola, eles vão fazendo por outras vias, né? Então, acho que essa é uma característica que os Estados Unidos têm, que nenhum outro país tem, né? Então, Ana Beatriz, eu acho que o trumpismo, em geral, deixou isso de forma escancarada. Já estava presente no Obama, mas o Obama era mais... enfim, um pouco mais comedido e tal, mas as críticas estavam lá, basta ver os documentos do USTR, né, os relatórios que o Congresso americano produz anualmente sobre a OMC, sobre a China, né, a maneira como os Estados Unidos culpam a OMC e a entrada, né, a adesão da China à OMC pela guerra comercial de hoje. Então, os Estados Unidos é um lugar bem peculiar, né? É muito diferente como que funciona o comércio internacional lá. E ainda assim, mesmo quando os Estados Unidos perdem no órgão de solução de consórcio, você para ver, os Estados Unidos começam ganhando mais, né, os contenciosos. Ganham, depois há uma curva. Os Estados Unidos começam a perder mais contenciosos do que ganhar. Isso, em grande medida, o Guilherme disse muito bem, pela postura bastante capacitada, né? O corpo técnico brasileiro é muito capacitado e aciona o órgão de solução de controvérsias e ganha muitos contenciosos, né? Então, os países em desenvolvimento começam a acessar, vão aprendendo também, né? E vão acessando. Os Estados Unidos começam a perder mais. Mas a questão é o seguinte: o que eles fazem quando eles perdem? Então, essa é uma questão importante, né? Não necessariamente eles acatam, né? Aí fica aquela coisa, vai protelando, e aí ameaça o país em outras áreas, e aí vai. Geralmente o contencioso acaba como mutually agreed, né? Por quê? Porque está rolando ameaça no campo unilateral, né? Isso quando os setores são grandes, né? Aí tem um outro caso, que é o caso do algodão, o caso do açúcar, que eu acho que aí sim está a excepcionalidade, né? O Victor perguntou sobre o acordo comercial dos Estados Unidos com ali, se eu não me engano, com a saída, né, desde o Brexit, né, os ingleses começam a se aproximar
dos Estados Unidos para um acordo comercial. Se eu não me engano, era um pouco um balanço disso. Eu acho que é por aí, né? Precisa repetir a pergunta, professor? Eu me perdi aqui no chat. Se puder repetir, eu agradeço. Claro, o Vitor Nogueira perguntou sobre a sua opinião sobre o Brexit. Se é algo positivo ou negativo comercial, se é algo se é algo positivo ou negativo comercialmente para a Inglaterra. E mesmo com os poucos dados ainda sobre o impacto, essa é uma pergunta muito interessante. Veja, os dados de fato não estão disponíveis, mas isso foi um dos gargalos grandes para a discussão do Brexit. Ninguém sabia como que ficaria muito claro ali as relações comerciais, né, com a União Europeia. E aí, agora, uma das coisas que os defensores do Brexit, enfim, usavam como argumento, é que logo, claro, eles iam fazer acordos de comércio com os países da União Europeia, e principalmente um acordo de comércio com os Estados Unidos, e que isso daria conta, né, dos possíveis custos do Brexit. E agora a gente está na fase de negociação desse acordo. Essa negociação está acontecendo agora. E aí, o Vitor, tem uma organização inglesa chamada Global Justice Now. Bom, é uma ONG, né, são pessoas que estão olhando ali com muito no detalhe como que são as negociações. Aí tem um primeiro problema, né? As negociações acontecem em segredo, né? Então, ninguém tem muita clareza sobre qual é, enfim, a lógica do acordo que está sendo desenhado com os Estados Unidos. O que já, de cara, mostra um pouco a fragilidade, segundo, inclusive, o Global Justice Now, a fragilidade democrática dessa negociação. Mas eles vão lá, ó, eles falam que a partir das informações que se tem, né, o acordo vai ser muito útil para as grandes corporações inglesas. Esse é o ponto. Agora, quando você desmembra o país e vê que as grandes corporações representam uma parcela muito pequena da população, aí você começa a ver problema. É a coisa que eu falei, de a gente olhar as desigualdades das coisas, né? Primeiro, o que o Global Justice Now eles falam, né? Basta acessar o site lá, tem um livro, né? Eu peguei aqui o livro lá, você pode fazer o download do livro. Eles falam que o acordo provavelmente vai prejudicar os padrões alimentares dos ingleses, por conta da queda de inúmeras regulações de proteção de alimentos, vai prejudicar serviços públicos. Eles falam lá que o acordo pode tornar mais difícil trazer serviços como ferrovias de volta à propriedade pública. Segundo o Global Justice Now, ameaça dar a corporações multinacionais americanas poderes legais especiais para desafiar as políticas dos governos britânicos e delegados. Aí tem toda uma lista de dados que eles mostram sobre isso. Segundo eles, isso dará às grandes empresas de tecnologia, como a Amazon, Facebook, mais poderes para usar dados dos cidadãos ingleses. Segundo eles, ameaçaria inclusive os padrões ambientais do país, com redução ali das metas de emissão de carbono, isso sem falar de direitos trabalhistas, flexibilizações de todo tipo. Então, é muito mais complicado, né, essa negociação bilateral com os Estados Unidos, tem muitos interesses em jogo, e aí o que eu queria chamar a atenção mesmo, inclusive fazendo uma conexão com a minha fala, para as distorções dos processos, né? Porque a política internacional, ela é desigual, né? E esses acordos refletem, em grande medida, essas desigualdades. Obrigada, professor. Temos mais 3 perguntinhas. A primeira é a Paula Maine. Quais são as maiores consequências para o Brasil da retirada do Tratado Especial do nosso país na OMC? A segunda é Giovana Carna da Silva. Professor Felipe, poderia falar mais sobre a relação econômica entre Estados Unidos e China? Quão dependente é uma economia da outra? Existe alguma chance dessa relação se romper? E a terceira professores, como os senhores veem o papel do TRIPS no contexto da produção das vacinas contra o Covid-19? Ok, eu queria
tentar também fornecer alguns comentários em relação à pergunta da Beatriz, pergunta excelente dela, acho que ela dá bastante espaço aos debates nesse sentido, e acho que também eu poderia contribuir com uma visão de direito internacional no que se refere ao papel do TRIPS, no que se refere às vacinas, no contexto das vacinas, em matéria de pandemia da Covid-19. Tá? Em primeiro lugar, em matéria de sanções econômicas, a gente tem que deixar bastante claro sempre que o direito internacional, né, as normas internacionais, quando aqui regulam temáticas que até então eram disciplinadas somente por arranjos políticos, o direito internacional, ele distribui ganhos e distribui custos. Isso é um fato inexorável, você tem ganhos e custos quando da criação de normas internacionais. Se, por um lado, as normas internacionais refletem, como bem colocou o Felipe, de certa maneira, os interesses daqueles que dispõem de mais recursos para influenciar a sua celebração, por outro lado, ao se criar regimes jurídicos com segurança e transparência, você permite que estados que, teoricamente, não são tão favorecidos quando da criação do regime jurídico, possam, com base no regime jurídico, se valer dele para se proteger contra esforços não jurídicos, contra esforços políticos e econômicos, por parte desses mesmos países que criaram o sistema jurídico em questão. E isso é um fato, a literatura hoje, tanto de direito quanto de relações internacionais é uníssona, que o custo de você utilizar de estratégias políticas para obter aqui a realização dos seus interesses é muito maior do que a utilização de estratégias baseadas no soft power. O direito internacional reduz os custos para você conseguir estabelecer situações que preferencialmente possam vir a beneficiar seus interesses. Então, entre aspas, o custo da dominação por meio das normas internacionais é um custo muito mais baixo em recursos econômicos, políticos e assim por diante, do que você eventualmente fazer uso de estratégias que venham a colidir com as normas mutuamente estabelecidas no âmbito das relações internacionais. Então, por mais que atualmente fique bastante claro que a perspectiva norte-americana é a perspectiva mais de ruptura mesmo, de não concordar com aquilo que no passado eles foram, em certa forma, os grandes responsáveis pela criação, e aqui vale a pena fazer essa colocação, um dos principais responsáveis por se criar um sistema robusto de solução de controvérsia quando a criação do OMC foram os Estados Unidos. Foi proposta norte-americana que a criação de uma organização internacional com alto grau de nacionalização precisaria de um sistema de solução de controvérsia mais robusto. Então, não dá para afirmar que a posição norte-americana, digamos assim, é uma posição única. Ela varia ao longo do tempo, claro. Há distorções nesse sentido mais sérias na atualidade. Na minha forma de compreender, houve um afastamento maior nos últimos anos, digamos assim, daquele caminho que normalmente era alternado, aquele caminho que era utilizado de forma com alternância e verdade, por meio de governos republicanos e democratas. Hoje, realmente, houve uma, digamos, tentativa maior de ruptura nesse sentido. Mas os custos, quando você decide, digamos assim, abdicar do direito internacional e utilizar-se de outras estratégias para realizar seus interesses na seara internacional, são muito mais elevados. O sistema de solução de controvérsia do OMC, por contar com um conjunto de normas mutuamente acordado, permite que o custo nesse sentido de implementação seja muito mais baixo. Até porque é muito mais fácil você convencer o Estado derrotado a cumprir a decisão quando ele concorda com o processo que foi utilizado e que impôs a derrota no caso concreto, do que, na prática, você convencer o Estado nesse sentido a aceitar uma sanção lateral quando ele não concorda com o sistema, quando ele sabe que isso é totalmente unilateral, quando isso contraria aqui a experiência nas últimas décadas em matéria de solução de controvérsias. Então, claro que se você é um player como os Estados Unidos, no cenário internacional, você consegue, obviamente, impor tal tipo de sanção. Mas o custo, no longo prazo, ele certamente não sei se justificaria o uso de tal tipo de políticas. As pessoas me perguntam reiteradamente nas aulas, em particular na Faculdade de Relações Internacionais, onde eu leciono aqui no Rio de Janeiro, e falam, Guilherme, o que você leciona não serve para absolutamente nada. Porque em casos em que o interesse nacional está em jogo, o Estado não cumpre o direito internacional, o Estado vai recorrer
a sua legislação interna, os interesses políticos domésticos vão prevalecer. Eu digo, é verdade, quando os interesses nacionais realmente estão em jogo, não só os Estados Unidos, como os países em geral, acabam, de certa maneira, abandonando a aplicação do direito internacional. Mas o custo ao longo prazo de você fazer isso é imenso. Eu sempre trago o exemplo que existe hoje das relações diplomáticas. Ora, por que você não prende um diplomata estrangeiro que pratica um crime no território do seu Estado? Ele não violou a legislação local? Ele não cometeu um crime? Por que você não prende esse cara? Por que você respeita a imunidade dele? Ora, no curto prazo, prender esse diplomata poderia trazer uma vantagem. A população local ficaria satisfeita em ver que aquele crime foi objeto de alguma espécie de sanção. Só que no longo prazo, os Estados começassem a prender mutuamente representantes diplomáticos de outros países, qual seria a consequência disso? A inviabilidade das representações diplomáticas continuarem a existir da forma como nós a encontramos em direito internacional. Será que vale a pena o custo que você tem no curto prazo? Será que ele justificaria a perda de institucionalidade que foi coisa duras penas no longo prazo e que viabilizam o grau hoje de interdependência que existe nas relações internacionais? Porque se você acabar com o sistema multilateral de comércio, como eventualmente alguns cogitam, alguns asseclas cogitam por aí, você vai, na prática, gerar tanta insegurança que a consequência natural será a redução de comércio em esfera global e todos os prejuízos que eventualmente isso pode acarretar. Claro, mais uma vez, a distribuição de custos e benefícios nunca é igual. Claro que, como o Felipe várias vezes já mencionou, hoje, muita coisa, quando acontece, quando é programada, quando é imaginada em matéria comercial internacional, beneficia alguns, que são poucos, em detrimento de outros muitos, como ele bem mencionou agora, seria o caso desse acordo entre Reino Unido e Estados Unidos, em uma situação que resultasse na saída do Brexit. Eu vejo a saída do Brexit como algo realmente bastante problemático para aquelas populações que não se encontram, digamos assim, em certas bolhas do Reino Unido, particularmente Londres e arredores, outras bolhas de maior desenvolvimento econômico. O interior, em particular, da Inglaterra, que votou maciçamente pelo Brexit, talvez seja um dos maiores prejudicados em matéria econômica por conta disso. Mas, aqui fato é que, na medida em que você aplica sanções, na medida em que você não respeita as normas, que você mesmo ajudou a criar, a perda de credibilidade, a perda de confiança é muito grande. Ora, nada eu acho pior do que na atualidade, do que ser cancelado, utilizando a linguagem aqui, das redes sociais. Se você pisa na bola de forma constante, você diminui a sua atratividade para seus parceiros comerciais. E isso certamente impõe todo tipo de dificuldades para que você possa continuar a participar de acordos comerciais. Em certos casos, você continua a participar, porque os Estados Unidos são a maior potência mundial, a maior economia do mundo, todo mundo quer ter acesso ao mercado norte-americano. Mas eu acho que até nesse sentido existem limites para que os norte-americanos podem fazer. E sem querer me estender mais rapidamente em relação ao papel do TRIPS. Vejam que o artigo 73 do Acordo TRIPS, o último artigo desse acordo, permite as chamadas exceções de segurança. Então, em relação a certas temáticas que envolvem aqui assuntos essenciais de segurança nacional para o Estado em particular, o Estado pode alegar o artigo 73 em certas hipóteses para flexibilizar certas normas que versam hoje sobre propriedade intelectual. Aqui no Brasil, houve já no passado medidas tomadas pelo Brasil. José Serra, nesse aspecto, foi responsável por alguma delas de tentar flexibilizar normas no contexto do Acordo TRIPS de forma a facilitar o acesso a medicamentos. A Índia tem um programa aqui muito bem desenvolvido de fabricação de medicamentos genéricos. Isso tudo seria baseado nessa exceção de segurança que você encontra no artigo 73 do Acordo TRIPS. Claro que os Estados centrais discordam em relação ao alcance do artigo 73, mas no contexto do Acordo TRIPS, como a pergunta foi sobre ele, existe sim uma cláusula aqui de salvaguarda no Acordo TRIPS que permite, em certas circunstâncias, claro que gera uma série de discussões, mas que permite, em certas circunstâncias, que você possa não aplicar esse acordo de forma a garantir, por exemplo, medicamentos à população. Bom, então, sobre a discussão do TRIPS, né? Eu acho que essa é uma discussão bem importante. O Guilherme foi muito preciso na fala dele, né? De modo que eu não tenho nada a contribuir. Na questão anterior, né?
que envolve essa ainda questão dos Estados Unidos, tudo isso é muito interessante, né, Guilherme? Acho que a gente precisa ver com muita calma aí, eu acho que os próximos anos também serão decisivos para a gente ver como que vai destravar o órgão de solução de controvérsias, o que vem por aí, e assim por diante, né? Eu acho que esse é um bom debate assim, que a gente precisaria fazer, até para pensar o tipo de engajamento que o Brasil deve ter, né, na OMC. E que tipo de alinhamentos, né, o Brasil deve procurar na condução da sua política econômica internacional, né? A gente tem visto aí um alinhamento muito assim, rápido e acrítico com os Estados Unidos, logo o país, que tanto o Guilherme quanto eu parece que concordamos, vem militando contra o sistema de maneira deliberada, né? Isso fez, inclusive, que o Brasil, num surto aí de irracionalidade, na ausência de um termo melhor, né, abrisse mão voluntariamente, né, do seu status de país de desenvolvimento na OMC, em troca de uma promessa, né, até então não calculada e não cumprida, de ingresso do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. É um negócio assim que, em termos práticos, né, a coisa do Ciro Gomes, né, dá bilhão, né? Aquela coisa do... Porque o status de país de desenvolvimento do OMC dá bilhão. E por conta do acesso preferencial que alguns produtos brasileiros têm no mercado por conta dessa norma, né? E aí o Brasil vai abrindo mão por conta de um alinhamento ideológico com os Estados Unidos, que é o país que mais ataca o sistema. Eu acho que tudo isso também é uma dimensão importante para a gente pensar, né? E mesmo historicamente, né, eu acho que antes do Trump também eu acho importante, né? Para mim é muito sintomático, Guilherme, Luísa, que a rodada que travou foi a rodada do desenvolvimento, né? A rodada Doha. Claro que a explicação é muito mais complexa, né? Os temas vão se amontoando, né? A conjuntura é difícil, crise econômica, mas o sistema opera muito bem para alguns temas, né? Mas os temas caros ao desenvolvimento, esse é o problema, esse é o gargalo, né? Bom, tem uma pergunta que, inclusive, o TRIPS, propriedade intelectual, tudo isso, acho que é um tema que os países de desenvolvimento se contrapõem, né, aos países centrais, ou deveriam. Tem uma pergunta agora da relação com os Estados Unidos e China, né? Bom, essa é a grande questão, acho que da política internacional, não só da política econômica internacional, né? Da política internacional. Os Estados Unidos e China vivem uma situação bem, bem paradoxal mesmo, assim, né? A Giovana que fez a pergunta. É bem paradoxal, Giovana. Porque, de fato, como você já bem diz na pergunta, as economias são dependentes uma das outras. Os Estados Unidos dependem da China. Isso, inclusive, se reverte numa distorção bem grande na balança comercial estadunidense, né? Eles têm um déficit comercial muito grande com a China. Ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos contribuem também para a ascensão chinesa, porque as empresas americanas produzem a partir da China, quer seja por meio de filiais, joint ventures, conglomerados e assim por diante. Então isso gera um mundo diferente, né, do mundo ali do pós-Segunda Guerra, onde as retaliações, as reciprocidades funcionavam de uma maneira um pouco mais mecânica, né? Agora, como que você faz isso, né? Sendo que hoje a economia internacional funciona a partir da lógica das cadeias globais, né? Da internacionalização da produção e tudo mais. Isso, do ponto de vista da produção, é muito caro, muito claro. Os Estados Unidos produzem a partir da China. Por que vão para lá? Porque é mais barato, perto dos insumos, o mercado de trabalho é mais barato, o mercado consumidor chinês também é muito grande, então tem várias explicações. E boa parte do déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China tem a ver com produtos que a gente chama de comércio intragrupo ou comércio intrafirma, né? São componentes que são de empresas americanas que produzem na China e que voltam para a economia americana e são contabilizados como déficit comercial, entende? É muito complexo. Isso para falar só na esfera produtiva.
Na esfera financeira também, a China compra ativos, né, dívida pública americana, então é uma relação bem simbiótica, bem carnal mesmo, né, e isso ficou muito evidente na guerra comercial agora, quando a gente tem aquele escalonamento, né, de tarifas, no momento mais quente ali da guerra comercial. Ela começa em 2018 e vive o seu ápice ali em 2019, foram 2 anos, assim, quentes, né, e agora começa a arrefecer um pouco. Qual foi o efeito, um dos efeitos colaterais da guerra comercial? Foi o aumento dos preços de insumos e de produtos dentro da economia americana, né? E isso fez com que muitos setores, produtores, grandes produtores, os liberais, inclusive, também, nos Estados Unidos, militassem contra a guerra comercial, né? Então, até que ponto essa guerra comercial faz sentido, né? Ela faz sentido porque há uma disputa em outro nível, que é para saber quem que vai dominar alguns padrões tecnológicos de algumas regiões do mundo, né? Agora, tem um nível aí do problema que não faz sentido do ponto de vista meramente econômico. Daí por isso que a guerra comercial não é uma guerra sobre economia tão somente, porque ela não faz o menor sentido, porque aumenta os custos de inúmeros produtos, aumenta os prejuízos para a economia americana. A guerra comercial não resolveu nem um pouco o déficit comercial com a China. Só teve custo, né? Aí teve um ganho retórico, e tem um ganho geoeconômico, geopolítico, que aí tá, por isso que eu acho que o jogo está sendo jogado em outro lugar. Mas, de todo modo, essa é uma questão, acho que, crucial, porque a gente está falando assim de encontro de 2 placas tectônicas, né? E que, inclusive, esse abalo sísmico é sentido no Brasil, lá dentro das suas enormes especificidades, mas o mundo todo sente, né? E o que acontece na relação bilateral entre Estados Unidos e China, primeiro que não passa pelo regime multilateral de comércio, está em outro nível, e depois que, claro, eles acionam principalmente, né, um aciona o outro, tal, tem vários contenciosos um contra o outro, mas o jogo está sendo jogado em outra velocidade, eu colocaria nesses termos, né, em outro nível. E para a gente que estuda relações internacionais, não tem como evitar de olhar com muita atenção para esse, como eu disse, encontro de placas tectônicas, porque ali, no meu entendimento, vai se definir quais serão as regras do jogo nas próximas décadas. Eu queria aproveitar, se eu tiver um tempinho, para falar em 2 minutinhos sobre a questão da Paola Maine, no que se refere a retirada do Brasil do tratamento especial no nosso país, no OMC. Tá? É uma explicação rápida, bem jurídica, mas aqui específica. Veja, no contexto do GATT, Paola, existe um princípio fundamental que está no artigo 1º do GATT, que é o princípio da nação mais favorecida. Tá? Eu tenho certeza que quase todos vocês devem já ter ouvido falar acerca desse princípio. Ele é um dos principais princípios que regulam hoje o sistema multilateral de comércio, e esse princípio exige que as condições ofertadas a um dos membros do OMC, no que se refere a tarifas de entrada no mercado interno, sejam estendidas de forma semelhante a todos os membros do OMC. Então, você não pode ofertar para um membro do OMC, pelo menos de acordo com o princípio quanto regra geral, tarifas ou condições de ingresso no mercado interno melhores do que aquelas que são ofertadas para os demais membros do OMC. Claro que hoje existem um número assim gigantesco de exceções ao princípio da nação mais favorecida. Hoje brinca-se que esse princípio não é mais a regra no contexto do comércio internacional, que ele é muito mais exceção do que a regra, devido a essa multitude de acordos regionais que existem, acordos bilaterais e outras regras especiais nesse sentido. Mas, em particular, o tratamento especial no contexto do OMC foi baseado na seguinte perspectiva. Ora, então, enquanto regra, os Estados não poderiam oferecer a outros países condições preferenciais de entrada do seu mercado interno. Só que, com a ideia relativa à cláusula de habilitação, que foi algo que surgiu ao longo do GATT, não havia previsão originalmente no GATT nesse sentido, mas a prática do GATT envolveu essa possibilidade. A cláusula de habilitação permitiu que se pudesse criar para países em desenvolvimento,
esse regime preferencial, que permite que, para estes países em desenvolvimento, você possa ofertar condições mais favoráveis tarifárias, por exemplo, de ingresso no mercado interno, sem estender essas condições tarifárias mais vantajosas para outros estados. Então, por exemplo, existem regras nesse sentido para o comércio de bananas por países da América Central, junto aos países centrais. Para o Brasil, perder essa condição pode ser comercialmente muito desvantajoso, porque esses países em desenvolvimento competem com o Brasil em relação ao comércio internacional de diversos produtos que nós conseguimos, ainda nos dias de hoje, vender em condições mais favoráveis, sem precisar respeitar de forma específica o princípio da nação mais favorecida. Com a perda, então, desse status, nós vamos ingressar nas regras gerais aplicáveis pelos países centrais e nossos produtos, neste contexto, vão perder essa condição preferencial, o que, em alguns casos, pode tornar o seu comércio, pode tornar a sua comercialização, a sua venda, no plano internacional mais difícil. Como bem o Felipe colocou, na medida em que nós não temos uma contrapartida concreta, é só uma possibilidade de ingressarmos no âmbito da OCDE, parece uma perda desproporcional em relação à vantagem que, neste contexto, poderíamos obter. A ideia de haver esse tratamento especial foi uma vitória nesse sentido dos países em desenvolvimento. O Brasil, entre eles, obviamente, perdermos isso, na minha forma de compreender, pelo menos, não faz muito sentido. Mas, mais uma vez, quem sou eu? Eu sou jurista, não entendo nada de política internacional, em teoria, pelo menos, me parece só para um leigo em relação ao assunto que não é, de fato, uma boa troca. Nesse aspecto, sou obrigado a concordar com tudo que o Felipe falou nesse sentido. Obrigada, professores, pelas falas incríveis. Foi, de fato, uma aula. E gostaria de agradecer, em nome do Integre, do FERSP, todo mundo que está participando, e avisar que agora a gente vai ter um intervalinho rápido e já a gente vai voltar com mais uma mesa do FERSP. Mais uma vez, muito obrigada, professores, pela presença de vocês e obrigada a todo mundo que está participando hoje. Obrigado a você, Luiz, obrigado a todos os participantes, foi um prazer. Se quiserem enviar perguntas, podem ter certeza que eu estou em particular à disposição para todas as dúvidas que podem surgir em relação a essa temática. O tempo realmente não foi muito, mas agradeço muitíssimo novamente pelo convite e à disposição para ajudar a gente. Eu me somo ao Guilherme, estou muito honrado com a possibilidade de ter dialogado com vocês, né? Aprendi demais com o Guilherme também. Ele disse que não é especialista, né? Mas ficou evidente que é um baita especialista, tem muito a dizer sobre relações internacionais. Fiquei muito honrado, Guilherme, de te ouvir e de dividir esse espaço com você. E parabéns ao FERSP, sucesso e vida longa para todos vocês.